Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter o Alex Raymond aqui comigo. Tudo certinho por aí, Alex? Tudo bom? Tudo ótimo. Estou aqui no frio na Inglaterra, aí no frio de Vancouver. Estamos unidos pelo frio. Unidos pelo frio, né, cara? Obrigado aí por você tirar um pouco da sua tarde de sábado, né? Para você já são mais de 5 horas da tarde na Inglaterra, em Cambridge. E aí, muito obrigado por você tirar um pouco da sua tarde fria de sábado para a gente conversar, cara. Não é como se eu fosse lá fora de qualquer jeito. Então vamos conversar que aqui está mais quentinho. Ô, Alex, conta rapidinho para a gente o que você está fazendo hoje em dia. Hoje eu estou, depois de ter trabalhado em vários lugares diferentes, agora estou investindo um pouco no empreendedorismo, tentando a minha própria startup. É um projeto ainda meio secreto, não tem como, não lançamos ainda, mas eu sou o CTO e fundador da startup. Está sendo um desafio muito diferente para mim. Sensacional, quero que seja um sucesso. É bacana começar a entrevista logo com um segredo, assim, para ter um ar de mistério, né? Na entrevista. Em breve não vai ser mais segredo. Em breve não vai ser mais segredo. A gente vai ter que fazer um follow-up da entrevista para você contar depois como é que foi essa experiência. Vamos nessa, eu topo 100%. Bacana demais. E antes da gente falar sobre o atual, ou perto do atual, vamos voltar no passado aqui. Como é que foi que tecnologia, como é que foi que computação apareceram na tua vida? Olha, eu tive o meu pai, ele é chefe de cozinha. Uau. Né? Mas ele é um chefe de cozinha, não é muito ortodoxo, assim, ele não é aquele cara só que fica na cozinha. Ele gosta muito de entender os processos que envolvem a cozinha no geral. Né? Então, o meu pai, na década de 80, começou assim, a se envolver com computadores, tentar aprender a usar computadores, na época que você só tinha as telas monocromáticas, não tinha nenhuma UI de verdade, e ele começou a aprender Clipper, né? Ele programava em Clipper. E ele, na época, fazia sistemas de automação para o próprio restaurante em que ele trabalhava. E com isso a gente tinha um PC XT em casa. Né? E quando eu era bem pequeno, eu aprendi, de fato, a ler e escrever por causa do teclado do computador, que já tinha as letrinhas ali para apertar. Então, eu aprendia o suficiente para digitar o comando que abria o joguinho, que era um joguinho a tela verde ainda, aquele joguinho com uma nave assim, mas eu sabia a sequência de letras que eu tinha que apertar e isso me ajudou a aprender a ler mais rápido. Né? E aí se tornou uma coisa natural para mim, né? Mexer com o computador. Sempre, assim, para mim, na época, eu não comecei a programar cedo, mas eu era aquela pessoa curiosa, aquele menino curioso que ficava clicando no painel de controle para ver que diferença fazia as coisas e aprendia a mexer no Paint, no PowerPoint, ficava no computador porque também nos inícios dos anos 90 não tinha tanta coisa assim para fazer em casa, né? Então eu ia explorando muito assim. E foi assim também que ajudou bastante eu aprender inglês, né? Porque a gente não tinha a facilidade de software traduzido para o português na época. Sim, sim. Então, você tinha que ir explorando e descobrindo o que aquelas palavras significavam e se expondo ao inglês de uma forma que você não tinha como evitar na época. É incrível, né, que o fato do seu pai ter um computador te deu essa disposição inicial que até influenciou no teu aprendizado da leitura, né? Incrível, absurdo. É sempre impressionante o que eu ouço das pessoas me dizendo como é que elas começaram, como é que a tecnologia, como é que a computação chegou na vida delas, né? E como é que foi teu ensino básico? Como é que foi teu ensino médio? Teve algum tipo de exposição à tecnologia ou ainda não? Não, ainda eu era mais aquele garoto meio nerd da escola, né? Que eu sempre gostei muito de computadores e videogames e aquele estereótipo clássico, né? Mas eu não cheguei a construir projetos nem nada do tipo. Tive uma infância normal, nesse quesito. Sempre gostei muito da parte criativa, né? Então, na época, eu usava computadores para fazer edições de foto, para fazer música, que é uma coisa que eu me envolvo muito com música. Né? E, por um tempo, quando eu cheguei no ensino médio, o meu sonho era me tornar designer de jogos. Uau. Né? E eu estava convencido de que eu ia estudar design de jogos, porque era a profissão do futuro na época, era uma coisa muito, muito inovadora, muito interessante, e eu queria me envolver com essa área. Mas
quando eu fui chegando no final do meu ensino médio, eu comecei a refletir um pouco mais a respeito disso, e eu fiquei com medo de perder o gosto e a magia pelos jogos depois que eu entender quais são os truques por detrás das cortinas. Porque desenvolvimento de jogos é muito essa coisa de você fazer truques para fazer a coisa renderizar a uma certa velocidade, para entender qual é a lógica do gameplay. E para mim, na época, os jogos tinham esse elemento mágico que eu não queria perder. E eu acabei entrando em ciência da computação mesmo. Bacana. E você foi fazer faculdade na cidade que você morava ou foi fazer em outro lugar? Como é que foi isso? Não, eu fiz na cidade que eu morava, aqui em Salvador. Estudei numa faculdade particular lá. Na época era a Faculdade Rui Barbosa. Bacana. Agora ela já foi vendida umas 10 vezes, não sei mais qual é o nome atual dela. Mas na época era considerada uma faculdade boa. Tinha os mesmos professores da Federal. E eu tinha muita pressa na época, eu queria me formar o mais rápido possível, porque o meu plano original, quando eu queria ser design de jogos, eu queria estudar fora do Brasil. Eu queria ter experiência de ir para uma universidade fora, mas eu não pude na época, né? A gente não tinha condições financeiras, não tinha como fazer isso acontecer. Então, o meu plano era, eu vou me formar o mais rápido possível e eu vou tentar seguir esse caminho depois. Mas aí você vai entrando na faculdade e as suas ideias vão se moldando aos poucos, né? E o que a faculdade te trouxe em termos de ensinamento, não só técnico, mas também trabalhar com gente, lidar com deadline, coisas do gênero? Como é que foi essa experiência na faculdade para você? A faculdade foi... Eu entrei na faculdade com 17 anos. Entrei muito novo na faculdade. E eu não tinha maturidade para entender o valor de muitas das coisas que eram ensinadas lá na faculdade. Certo. Então, hoje, quase 20 anos depois, eu olho para o Alex de 17 anos e eu penso, dava para ter aproveitado mais daquilo que se tinha na faculdade. A faculdade em si, ela me ensinou, tem essa questão dos deadlines, dos prazos e você ter uma pequena experiência do que o mundo lá fora vai te dar. Mas a faculdade, ao mesmo tempo, também, ela não é muita gente encara a faculdade como um mecanismo de treinamento para o mercado de trabalho. E eu não vejo a faculdade dessa forma, né? A faculdade, ela te dá um conhecimento, uma exposição a diversas áreas do conhecimento de uma disciplina. E no futuro, quando você precisar encontrar aquilo ali de novo, você já vai ter uma memória daquilo que você passou quando você estudou para uma prova. Na época, eu resmungava muito, falava, mas por que eu estou decorando isso para a prova? Eu vou esquecer depois que eu fizer a prova e não vai me servir de nada, eu odeio essa disciplina. E no futuro, sabe, eu me deparava com alguma dessas coisas e falava, isso aqui eu já vi um pouco sobre isso. Era muito mais rápido começar a aprender de novo algo que você já viu do que ter que começar completamente do zero. Porque o foco, o importante é você construir um pouco da intuição. Eu acho que essa coisa que é o valor importante da faculdade em si. Ela constrói uma base de conhecimento, uma base de não só conhecimento, mas de comportamento, de exposição a certas coisas que vai ser muito útil para qualquer pessoa no futuro. Legal, Ken, legal. Você conheceu o Tomás Canabrava lá em Salvador? Conheci o Tomás em Salvador. O Tomás foi um grande mentor para mim, né? Quando eu comecei aos 17 anos, eu já conheci o Tomás e ele já era um programador muito, muito inteligente, muito competente. E eu olhava para o Tomás e falava, nossa, eu quero aprender com esses caras, quero ser como ele. Tomás sempre foi um cara muito forte em ser um dos melhores programadores C++ que eu já conheci na minha carreira. Tá lá no topo e ele é um mestre da arte dele, né? Ele sabe muito, muito mesmo. Se vocês não viram o episódio com o Tomás, eu já aproveito para recomendar que assistam, porque ele realmente sabe muito. Episódio 3. Episódio 3. Então, na época, o Tomás, ele foi uma influência
influência técnica ou influência filosófica na minha carreira, porque o Tomás tinha uma visão diferente do que era vigente na época. O que era vigente na época? Todo mundo na época queria aprender Java e conseguir um emprego local em Java. Tomás estava entrando no C++, que na área tinha muito mais desafios técnicos diferentes, uma coisa um pouco mais baixo nível. Ele era envolvido muito com a comunidade do KDE na época do open source. E eu acabei seguindo muito mais o caminho que o Tomás estava seguindo do que ir pelo caminho tradicional, mais de software enterprise, que 90% dos meus colegas estavam seguindo. E isso foi um divisor de águas muito forte, né, na minha experiência, porque com o Tomás eu comecei a construir um currículo que tinha habilidades que eram talvez menos desejadas no meu ambiente local, mas que poderiam servir como uma forma de eu me projetar para um outro cargo fora de Salvador. É uma exposição global também, né? Não só no Exposição Brasil, global mas também, fora do Brasil também. Sempre interessante como pessoas aparecem na tua vida, são elementos de transformação na tua vida, né? Sempre interessante isso. E tá aqui o Tomás, que recomendou você para esse papo que a gente está tendo. Então, obrigado ao Tomás. E o pessoal que não ouviu ainda vai ouvir lá o episódio do Tomás, o episódio 3. Mas você está lá na faculdade e tal, e você já foi direto para o mestrado ou você foi trabalhar? Como é que foi essa transição Não, de faculdade, trabalho e mestrado? Eu saí para trabalhar, eu me formei na faculdade, e quando eu estava terminando meu TCC, eu tinha 20 anos. Né? Eu era bem novo ainda, e eu consegui um emprego na época em Salvador, numa empresa que era subsidiária da LG. Certo. E eu fiquei um tempo nesse emprego e foi uma experiência muito interessante. Aprendi muitas coisas que não se deve fazer na forma que eles tinham. Eu tenho várias anedotas de um período muito curto que eu passei lá. Era uma equipe muito inteligente, pessoal muito bacana, mas a forma que funcionava, pelo menos a forma que eu me lembro, era mais ou menos assim. Você tinha a LG na Coreia, e a LG tinha uma subsidiária em São Paulo, uma terceirizada que prestava serviços de software, e essa terceirizada tinha uma outra terceirizada que era a gente. E basicamente, o trabalho que a gente fazia, a gente pegava aqueles celulares, antes dos smartphones, aqueles celulares com lanterninha e rádio FM, e a gente fazia customização do sistema operacional para fazer aquelas animações da operadora. Quando você ligava o celular, aparecia claro, ou TIM, oi. Era a gente que fazia isso nos celulares da LG. E eu entrei nesse trabalho, porque era um trabalho que usava C, né? E como eu tinha esse conhecimento em C e C++, era uma coisa que meu skill set funcionava para essa parte local. E foi muito interessante, porque quando a gente entrou lá, a gente descobriu a forma que eles fazem as coisas nesse processo, que eu acho que hoje em dia não deve ser mais assim. Mas, basicamente, o código que existia dos celulares na Coreia era passado para a subsidiária de São Paulo e depois era passado para Salvador. Isso usando IBM ClearCase, Certo. que o pessoal nem sonhava em usar SVN ou Git, né? Na época era IBM ClearCase, que já era arcaico 20 anos atrás. Uhum. E interessante é que a gente não tinha permissão de deletar linhas de código. Certo. Então, a gente tinha que fazer edições no código, edições somente aditivas. Ou seja, se você queria consertar um bug no código, você tinha que comentar, adicionar um comentário em cima, adicionar um comentário embaixo, copiar o código todo, duplicar o código, fazer a mudança do código. Porque, por algum motivo, alguma decisão corporativa, eles não queriam que os terceirizados conseguissem deletar linhas de código. Mas aí você transformava um código numa sopa de espaguete, uma coisa completamente impossível de você ler. Mas você tinha que colocar algum comentário sugerindo a remoção de algum código ou alguma coisa assim? É isso que você fazia, não? Não, a gente colocava o comentário de bloco para desativar a execução daquele código. Certo. E aí você copiava o código, Entendi. colocava o mesmo bloco de código embaixo com o que você queria. No final das contas, você só adicionou linhas do código, mas você acabou desativando uma parte do funcionamento. Que doideira, hein?
Nossa, era muito louco, era muito louco. A gente tinha um treinamento que a gente fez na época, tinha um celular da LG, que ele tinha a função do cronômetro, Certo. né? E a função do cronômetro, o clock que ele tinha no celular tinha a resolução de 1/10 de segundo, ou seja, 100 milissegundos. O que para um cronômetro com casos decimais, ele não tinha nada para registrar centésimos ou milésimos de segundo, mas ele tinha aquelas casas ali para parecer mais preciso o relógio. E aí o código original da Coreia, ao invés de somar 100 milissegundos a cada 100 milissegundos, para fazer os dígitos virarem um pouquinho mais ali, eles somavam 113 milissegundos, porque aí o 13 mais 13 ia mudando os dígitos ali. Mas o que acontecia é que ele ia somando isso no contador, você deixasse o cronômetro rodando por 10 minutos, quando você apertasse a hora de parar o cronômetro, ele fazia o tempo final menos o tempo atual, só que ele não contava os 13 milissegundos extra que ele adicionou, que era 13% de desvio. Ou seja, você botava 10 minutos no cronômetro, você apertava stop, e aí ele ia para 8 minutos e 15. Uma coisa assim, sabe? É uma dessas coisas assim. Você via uma empresa grande como aquela, fazendo erros como esse, foi aí que eu comecei a perceber. Falei, opa, não é tão mágico assim, sabe? Essas empresas grandes não são infalíveis, elas não Claro. fazem tudo perfeito, né? Foi uma revelação assim meio que filosófica, trabalhar lá. E aí pouco depois o Tomás me chamou para a Petrosoft. Eu fui dar um curso de C++ e Qt com eles lá, e acabei recebendo uma proposta e fiquei por lá, me mudei para o Rio, e aí passei 5 anos lá no Rio. Bacana demais, cara. E como é que foi essa experiência com a Petrosoft? A Petrosoft foi muito, muito importante, né, na minha carreira. A gente começou com uma equipe bem pequena, eu fui um dos primeiros membros da Petrosoft, e a gente tinha projetos muito grandes, né? Tinha coisas muito complexas que a gente estava desenvolvendo. A gente desenvolveu um framework para simulação de geociências, e aí você começa... Eu tinha, Tomás como mentor, eu tinha o Rafael Castaneda, que hoje é um dos expoentes da área de cripto no Brasil, o Casta Cripto, que trabalhava com a gente. E o Rafael é um arquiteto de software fantástico, então eu aprendia com ele como é que se tomava certas decisões a priori, né? Você precisa planejar o software ao invés de simplesmente sair escrevendo código. Claro. E aí, trabalhando ao lado de alguém que tinha essa inteligência e essa noção de arquitetura, para mim era muito inspirador. Eu pedia para ele, falava, pô, você pode me explicar como é que funciona o seu processo? Eu quero aprender, eu quero entender mais como você faz as coisas. Então foi interessante a Petrosoft, porque a gente começou com um software do zero. Minha primeira semana na Petrosoft foi a gente numa sala com um quadro branco, desenhando e planejando o que a gente iria fazer. E normalmente os primeiros empregos você acaba entrando como júnior numa empresa que já está estabelecida, você já tem uma base de código que você tem que aprender, e a minha primeira experiência foi totalmente diferente. Vamos começar algo completamente novo, e eu era parte dessa equipe, né? Eu era o júnior da época, era eu. Que oportunidade de aprendizado, hein? Foi muito, muito importante. Uma equipe muito boa também, as pessoas muito, muito bacanas. O Alexandre Lopes, que é o CEO da Petrosoft, sempre continuou sendo um amigo querido por mim, me deu muitas oportunidades, e eu, sou muito grato à experiência que eu tive lá. Por um tempo lá na Petrosoft, depois eu comecei a me envolver muito na parte de algoritmos, porque é uma parte que sempre me interessava muito. E na época eu propus uma solução para um problema que eles estavam tendo, e essa solução acabou virando meu projeto de mestrado. E aí, com isso, eu entrei na PESC, na UFRJ, em 2013, para fazer o mestrado na área de algoritmos e combinatória. Certo. E essa experiência eu posso falar um pouco de como Claro, foi o meu claro. choque de realidade ao entrar na Claro. UFRJ, porque eu não sabia o que algoritmo significava. Uhum.
Eu achava que sabia. Eu achava que o algoritmo era só você escrever códigos e fazer um loop, um for, uma coisa isso, faz um pouco mais Certo. eficiente e tá pronto. Mas, então eu entrei no mestrado em algoritmos, eu acho bobo quando eu falo isso hoje, mas eu entrei achando que eu ia ter muita prática de algoritmos. Uhum. E o mestrado, depois que eu entrei, depois que eu fui aceito, eu descobri que era um mestrado praticamente de matemática discreta. Uhum. E eu nunca tive uma base matemática muito forte. Sou um matemático medíocre. Então, eu nunca fui uma pessoa que sabe, no meu curso tinha um viés muito profissionalizante também, então não entrava tão fundo na parte de teoria, de como se prova um teorema. Eu não sabia nem como fazer isso, Certo. Uhum. né? E, e aí eu fiquei em choque na época. Eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fazia aula de teoria de grafos e depois aula de estrutura de dados e aula de teoria da computação e complexidade de algoritmos. E eu ficava, nossa, isso é muito chato, eu detesto isso, sabe, que coisa empadonha, é só ficar escrevendo coisa no quadro, não tem nada. E meus colegas eram todos matemáticos. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta na sala sobre como se implementa alguma coisa, todo mundo fez aquele som de vidro quebrando, assim, sabe? Todo mundo, como ousa falar de implementação, sabe? Você está na turma com matemática, a gente gosta da teoria, a teoria que é bonita. E, é, e aí eu lembro de um dia, eu estava numa aula com o professor Jaime Swasfiter do PESC, que é uma lenda, né? O Jaime é absolutamente incrível, aula de complexidade de algoritmos. E foi a aula que ele estava explicando sobre o problema do P versus NP, Uhum. né? Que é um problema em De aberto da complexidade. matemática, de complexidade. E eu estava completamente, sabe, desengajado. Falar, que saco isso, nossa, que chatice, por que eu fui me meter nisso? E aí, no meio da aula, eu estava observando, assistindo, e eu senti um estalo. Uma chave virou na minha cabeça. Eu lembro exatamente do momento que foi. Eu estava olhando para o quadro e meus olhos abriram assim e falei, eu entendi. Eu entendi o que é esse negócio. Finalmente caiu a ficha e tudo parece que faltava só botar esse ponto e vírgula para o código compilar na minha cabeça. E naquele momento eu entendi tudo o que estava acontecendo ali, toda a ideia da teoria, por que aquilo ali, eu fiquei apaixonado. Eu mudei de a pessoa que estava arrependida de ter começado aquilo ali para uma pessoa completamente apaixonada pela teoria. Bacana demais. Foi um momento assim que me iluminou demais, né? E aí mudou completamente a minha abordagem em relação ao mestrado e academia. Bacana, cara. E você terminou o mestrado, você foi direto para o doutorado, ou como é que foi para você? Não, quando eu terminei o mestrado, eu fui para a Inglaterra. A Uhum. minha irmã morava aqui Certo. e eu vim para cá na época para trabalhar com um projeto do ex-marido dela na época. Uhum. Ele tinha uma startup, ele queria uma ajuda com parte de tecnologia. Bacana. E como tenho um passaporte francês, então Uhum. na época era antes do Brexit, eu consegui A emigrar para cá imigração. tranquilamente. Uhum. Mas acabou que o projeto dele não saiu do papel. E aí falaram, ó, arranja um emprego normal aí. Eu comecei a aplicar para vagas e eu Certo. comecei a trabalhar numa empresa que chamava ASV, que era uma empresa que fazia barcos autônomos. Bacana, cara. É, Bacana demais. e Isso já era em Cambridge ou era outra cidade na não, Inglaterra? isso era em outra cidade, era em Portsmouth, no Certo. sul da Inglaterra, onde fica a base da Marinha Britânica. Certo. Então, tudo que envolve indústria naval, marítima, fica tudo naquela região ali. E eu entrei, foi meu primeiro emprego fora do país. É, o que foi interessante foi que quando eu estava entrevistando para essa empresa, na época eu tinha feito meu mestrado, e eu falei, eu fiz mestrado na UFRJ, e eu, obviamente, achava que ninguém ia fazer ideia do que era o UFRJ na Inglaterra, né? Uhum. Um pouco da síndrome do vira-lata. E o engineering manager na época falou, a gente tem um cara aqui da UFRJ, ele é muito bom. E Legal, então cara. isso é um ótimo sinal, porque a gente tem uma experiência muito boa com as pessoas desse lugar. Boa reputação. Então, Legal. mostra que o profissional brasileiro tem um valor muito forte no mercado fora. Legal, cara. E como é que evoluiu esse trabalho para você? Conta um pouco mais sobre essa coisa
de barcos autônomos? Como é que é isso? Então, na empresa a gente fazia barcos grandes, assim, eu não vou dizer grandes no sentido de um tamanho de um navio, mas também não eram miniaturas, né? Eram barcos de Certo, 5, 6 até 8 metros de comprimento. certo. E eram barcos completamente autônomos, não tinha cabine, não tinha lugar para você operar o barco, nem nada do tipo. E a empresa ela fazia toda a parte de ponta a ponta, de planejamento do design do barco com engenheiros navais, e aí fazia a construção do casco, e a montagem, a eletrônica, a parte elétrica, o motor, e tinha um time de software que eu fazia parte. Na época, assim que eu entrei, um dos projetos que eu fiz foi fazer um sistema de comunicação para conversar com submarinos e fazer eles conseguirem usar GPS. Porque qual o problema que o submarino tem? O submarino não consegue acessar o sinal de GPS debaixo d'água. Certo. Então, o submarino, quando ele está andando supostamente em uma linha reta, você pode ter uma corrente que empurra o submarino em outra direção, e ele não tem como saber que ele mudou de direção. Então, ele começa a ter um desvio da posição estimada para a posição real. E aí o submarino se perde. Então, é preciso ter uma forma de você poder corrigir a posição do submarino através disso. O que é que eles faziam? Eles colocavam um barco na superfície e o barco tinha uma antena de GPS, mas ele tinha um sonar embaixo que conseguia triangular a posição do submarino. Então, você comunicava com o submarino e recebia a informação de volta, e isso conseguia corrigir a informação para o submarino onde é que ele realmente estava. Então, o barco estava ali avisando ao submarino em que posição que ele estava. E na época eu implementei esse sistema de comunicação, e porque isso envolvia também algumas coisas. O submarino também era autônomo, mas era de outra empresa. Certo. E o submarino recebia missões, porque era um submarino para biologia marina, para escanear a superfície do mar. Certo. Né? Então, você colocava o submarino lá embaixo e ele fazia uma rota predeterminada, escaneava aquela região. O barco também podia fazer aquela rota predeterminada. O motivo disso era que os barcos, quando você tem uma equipe, você tem que colocar num barco, né, e mandar para o meio do oceano por 3 meses, fica muito difícil. Você ter que ter toda a logística de operação, de alimentos, se a pessoa passar mal, como é que você está num lugar remoto no meio do nada. Então você manda um robô, um barco robô, o barco vai ficar fazendo aquilo ali 24 horas por dia, não vai se cansar nunca. Então a ideia era basicamente automatizar esse processo de escanear o fundo do mar e tal. E desculpe. Falei, bacana demais. Sim, não. E o protocolo do sonar, na época, era interessante porque a gente recebia um payload de uma missão que a gente tinha que passar para o submarino, e tinha que depois retransmitir aquilo ali de volta. A gente recebia por satélite, na época usava Iridium como satélite, aí a gente retransmitia aquilo ali para o submarino. Só que a conexão aí tinha uma largura de banda de bits por segundo. Então, você tinha que comprimir a mensagem, escovar todos os bits para fazer a mensagem mais comprimida, fazer um protocolo contando os bits, o que significa cada coisa, e comprimir aquela mensagem e mandar e torcer para o barco, para o submarino receber. Incrível, né, cara? Incrível trabalho de engenharia, não só a parte do software, mas a parte do hardware, para isso tudo funcionar também, né? A logística toda da coisa, bem interessante isso que você tá descrevendo, né? E como é que funciona isso na aplicação militar? Se eu tenho um submarino militar eles usam GPS, ou como é que eles se comunicam com o GPS? Você sabe sobre isso? Eu não sei muito como é que funciona na parte militar, mas assim, eles podem ir à superfície por um tempo, recalibrar o sinal e depois você volta. Mas fazer a localização totalmente independente debaixo d'água é um desafio mais complexo. Mas eu confesso que eu não sou especialista nessa área, mas é interessante. Muito interessante. E essa parte da autonavegação, você já tem aplicações aí de inteligência artificial em cima disso para fazer a autonavegação
do barco? Ou como é que funciona isso? Você pode elaborar um pouquinho sobre esse assunto? Sim, sim. Uma das coisas que eu fiz na época foi um algoritmo tradicional, não tinha nada de AI, mas que é um algoritmo para você conseguir se manter com certo offset em relação a um objeto que você queira seguir. Por exemplo, o submarino que você está ajudando. Então, Certo. ele está 200 metros à direita, 100 metros atrás, né, e você se mantém numa posição relativa ao alvo que você está tentando seguir. Mas, e aí isso vem com outras complicações, como por exemplo, mas e se o sinal do alvo está com ruído, né? Se a posição dele está pulando no mapa assim, aí você tem que fazer filtrações, a filtro de Kalman, filtro AB, e tentar. Aí começa a entrar a parte mais teórica e matemática, Uhum. que eu gostaria de ter prestado mais atenção quando eu estava na universidade. Porque quando você chega nessa hora, você fala, ok, sabe, saber todas as bibliotecas de C++ não vai resolver esse problema. Eu preciso entender A a teoria. raiz, a teoria, para poder abordar isso. E, por exemplo, aplicação de inteligência artificial, na época, isso era antes desse boom de LLM, de tudo isso. Certo. Então, na época, a gente tinha muita visão computacional, Uhum. né? A gente usava detecção de objetos. E, assim, no mar, é um problema relativamente muito mais tranquilo do que em outros ambientes, porque o background é sempre quase o mesmo, né? Você tem o horizonte com a água e o céu. Certo. Qualquer coisa que apareça no meio disso aí é um objeto que você está detectando. Outra coisa também, um projeto muito interessante que na época estava sendo feito, era quando o barco estivesse à noite, né, você tem uma câmera apontada para o céu e você usa astronavegação com machine learning. Então, você fazer como as pessoas faziam centenas de anos atrás, você olha para o céu, você vê a posição relativa das estrelas, e usando inteligência artificial, você consegue se orientar onde você está em relação ao barco, mesmo sem o sinal de GPS. Era incrível isso, né? Imagina os navegadores no passado, o cara entrava num barquinho de madeira, né? Você mal... Os caras nem entendiam o que era escorbuto, né? O cara não sabia que precisava comer fruta, morria porque não sabia que era vitamina C, e o cara entrava no barquinho para explorar, e não tinha GPS, não tinha nenhum tipo de rádio, não tinha nenhum tipo de equipamento de segurança. É um milagre que esse povo chegava nos lugares que chegavam. Sempre Milagre não é bem, chegava, né? bem o tema. É verdade, é verdade. Muitos não Acho que chegaram. o Arnaldo, se não me engano, Arnaldo Cristóvão Colombo, metade ficou no caminho. É incrível, né, cara? É incrível. A Foi. persistência também, a perseverança das pessoas é inacreditável. Mas aí, como é que foi a chegada no doutorado? Você foi da ASV para o doutorado? Como é que foi isso para você? Isso. Então, né, foi um processo interessante na época. Quando eu estava trabalhando lá, eu tive na época uma ideia de um projeto que aconteceu a partir de uma história que a gente passou lá. Foi um dia a gente estava fazendo testes com o barco e muitos dos testes dos algoritmos que a gente tinha que fazer significava vai para a água, entra no barco, vai para o meio do mar, aperta o botão, roda o seu código e vê se o seu barco vai bater ou não. Era esse nível de teste, porque a gente não tinha simuladores para fazer as coisas. Então a gente ia para a água. Por exemplo, o algoritmo que eu fiz de evitar colisão, a gente testou com o nosso próprio barco. A gente acelerou em direção ao outro barco e torceu para não bater e não morrer todo mundo ali. Então, eram coisas, obviamente, que hoje em dia são muito, muito estranhas. Mas o que acontecia é que num desses testes, como é que a gente ia? A gente ia com um barco normal, um barco de suporte, e a gente ia com outro barco autônomo amarrado. Quando chegava num lugar seguro, a gente soltava o barco e fazia os testes. E aí, um dia, o pessoal estava operando, e aí chega um barco da guarda costeira e intercepta o barco de suporte, onde estava a equipe toda. E aí todo mundo fica assustado, o cara pula no barco da gente, e aí ele fala, vocês estão loucos? Eu estou passando um rádio para vocês aqui, tem meia hora, e vocês não respondem. A gente acabou de descobrir uma mina da Segunda Guerra Mundial aqui, e essa área está isolada, ninguém pode vir aqui. Mas por que eles não receberam rádio? Porque eles tinham baixado o volume. Ai,
Simples Ai, assim. Tinha baixado o volume e não tinha ouvido o raio ai, da guarda costeira. ai, ai, E ai. aí, assim, o pessoal só tomou uma bronca e saiu, obviamente, mas não teve nenhuma consequência. Mas isso me fez pensar na época, falei, poxa, e se fosse só o barco autônomo? É, Você ia passar o rádio, ou você ia chegar lá e interceptar, e aí? Ia fazer o quê com o barco? Como é que você fala é, com aquele robô? Como é que você interage? Como é que o robô explica o que ele está fazendo sim. para você? Então, eu comecei a pensar nesse problema, e aí isso se tornou um projeto de pesquisa que eu escrevi com a intenção de entrar num doutorado. E na época eu apliquei para um programa da família real, que se chama Royal Commission for the Exhibition of 1851, que é uma, uma bolsa para pesquisadores Certo. que tem projetos de pesquisa interessantes, e é uma bolsa integral de estudos. E na época eu submeti esse projeto para eles, e eu ganhei em 2018. Eu fui um dos premiados, e aí eu recebi essa bolsa da família real por causa desse projeto que eu tinha escrito. E com isso facilitou muito a minha entrada em Cambridge, né? Sensacional. E eu comecei a partir disso. E tu começou lá com seu pai com um computadorzinho que ele comprou lá para automatizar alguma coisa que ele queria automatizar, né? É incrível, Exatamente. você para para pensar nisso, que o impacto que aquele PC XT teve na sua vida, tu para de vez em quando e pensa nisso? Eu não só paro e penso, mas eu tenho um teclado do XT ali em cima. Você consegue ver? Não consigo. Ah, tô vendo lá atrás, tô vendo atrás de você Tá lá vendo? na parede, Esse aqui é um tô PC, vendo. tem um teclado aqui, então tenho, é, tenho uma nostalgia ainda, eu lembro um É. carinho desse período. Mas tem que ter, né? E, cara, como é que foi essa experiência de fazer um doutorado em Cambridge, que é uma das universidades de maior prestígio no mundo, né? Como é que foi essa experiência para você? Foi, assim, posso falar horas sobre como foi, porque foi realmente muito mágico nesse processo. Quando eu entrei, assim, eu entrei em Cambridge, mas eu vim na faculdade particular em Salvador. Certo. Então, a ideia de que Cambridge estaria disponível ou acessível para mim, eu já tinha meio que descartado isso no momento em que eu falei, vou fazer uma faculdade particular, vou arranjar um emprego como programador e vai ser esse o meu caminho. Porque eu não achava que eu tinha como chegar nesses lugares. Eu também Cambridge. não era um aluno que tinha nota 10 em tudo. Como eu falei, eu era um aluno meio rebelde, um pouco relapso. E eu tinha notas aceitáveis, nunca perdi nenhuma matéria, mas era assim, não achava que dava para chegar num lugar como Cambridge. E na época eu entrei em Cambridge foi com, sabe, um impulso ainda, porque eu estava entrando em Cambridge como aluno premiado da família real. Então, eu fui recebido na época pelo vice-chefe de departamento, sabe? E falou, um aluno como você, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem sou eu, sabe? A síndrome do impostor fica ativa, aguçada ao máximo possível. É uma coisa que eu passei muito, e ainda passo às vezes pela minha carreira, de pensar, poxa, será que eu estou realmente fazendo as coisas certas? Será que eu estou enganando alguém? E talvez quem estiver assistindo, algumas pessoas possam se identificar com essa experiência de você, sabe, se sentir como impostor. E não tem lugar mais propício para isso do que a Universidade de Cambridge, né, que é um lugar, assim, sabe, que você tem nomes muito grandes que estudaram lá e tudo. A experiência no doutorado na Inglaterra é uma experiência muito pragmática. Então, no doutorado no Brasil, você vai passar 2 anos fazendo matérias, Uhum. depois você vai preparar a ideia da sua tese, qualificar e depois escrever a tese e defender. Então, esse processo demora 4, 5, 6 anos. No doutorado na Inglaterra, você já entra com um projeto de pesquisa, por isso que eu já tinha um projeto de pesquisa antes. Certo. Você entra com um projeto de pesquisa e você começa a pesquisar no dia 1. Uhum. E você faz matéria se você quiser, mas você não precisa ter um número de créditos para você conseguir qualificar nem nada. Em 9 meses você faz a qualificação do seu doutorado.
Então, em 9 meses, você já tem que ter um plano concreto do que você vai pesquisar e partir e seguir a partir daí. Então, o primeiro ano é extremamente intenso, porque principalmente se você não tem experiência prévia com pesquisa, você entra e, sabe, eu tinha 2 orientadoras na época, e uma orientadora falava, você tem que ler 10, 15 artigos por semana, ler tudo, entender todo o artigo, de cima para baixo. E ler um artigo é uma habilidade que você adquire, sabe? Ler um artigo não é uma coisa, não é como você lê um livro. Você não lê ele de cima para baixo normalmente. Existe uma forma de você conseguir escanear um artigo em menos tempo e te dar o insight que você está precisando. E aí você usa isso para selecionar os artigos que você de fato quer se aprofundar. Eu não sabia disso, eu pegava o artigo e começava a ler. Introdução, começava a ler, e aí eu ficava, nossa, isso é muito difícil. Então, assim, tem essa experiência da dificuldade, da intensidade em si. Eu diria que isso é uma coisa que eu falo, as pessoas ficam às vezes surpresas. Eu diria que o meu mestrado no UFRJ foi mais difícil do que o meu doutorado em Cambridge. Interessante. Né? O doutorado é uma experiência que é mais difícil emocionalmente. A melhor qualidade de um doutorando é a teimosia. Né? Você tem que ser cabeça dura e teimoso para você continuar fazendo aquilo ali. Quando está tudo dando errado, você tem que continuar tentando para você ter algum resultado. O mestrado é mais uma extensão da faculdade. A faculdade te dá aquela base de conhecimento geral sobre a área. O mestrado te atualiza no que há de mais recente, de mais moderno, e o doutorado te ajuda a fazer um pequeno furo nesse limite do conhecimento humano para você contribuir com uma coisinha absolutamente minúscula, mas que é a sua contribuição. Incrível. Então, o doutorado ajuda você a empurrar aquela bolha ali um pouquinho para frente. E no final desse doutorado você conseguiu gerar aquela solução para aquele problema do pessoal da guarda costeira lá, que o volume do rádio estava baixo? Não, eu acabei enveredando para uma área muito mais teórica. Essa é outra coisa também. Normalmente o que você começa fazendo seu doutorado achando que vai ser uma coisa, nunca vai ser aquela coisa. Você acaba outra coisa completamente diferente. Virar outra coisa completamente diferente. No final, meu doutorado foi sobre explicabilidade em robótica. Então, eu estudei o valor de explicações com unidades de comunicação nas relações entre humanos, robôs e robôs para humanos. Então, se você tem um humano que explica algo para um robô, se você tem um robô que explica algo para outro robô e o robô que explica para o humano. E aí eu fiz 3 estudos diferentes nessas áreas para demonstrar que as explicações elas seguem esse ciclo, que existe valor em todas essas etapas do processo. Então, por exemplo, se você tem um algoritmo que rejeita a sua decisão, o seu pedido de empréstimo, né, e ele não quer te dizer por quê, e pode dizer, desculpe, é uma coisa, é um processo hiperdimensional, com 3.000 dimensões, e não tem como a gente capturar o significado real disso, mas pode ser que esteja envolvido em viés, que tenha um problema de viés histórico da base de dados que foi treinada, e você precisa da explicação para que ele consiga te dar uma perspectiva transparente da justificativa daquilo. E se você consegue fazer um sistema que se explica, você consegue encontrar as falhas desse sistema. E essa é a parte interessante, porque se a explicação está errada, você já sabe onde é que você pode começar a olhar. Por exemplo, você tem um carro autônomo, o carro autônomo explica para você, olha, eu virei para a direita do nada porque eu vi um elefante na frente do carro. Você lembra que não tinha elefante nenhum na frente do carro? Então você fala, opa, essa explicação já aponta para mim que existe um problema na câmera, né, no detecção de objetos. Então, a explicação, mesmo que errada, ela tem valor. É um indicativo de um problema, né? É um indicativo de um problema, ela te guia muito melhor em você descobrir o que aconteceu.
Então, eu sou super a favor dessa ideia de você conseguir fazer sistemas cada vez mais explicáveis, né? Então, fiz um experimento também em relação a, sabe, se humanos conseguem explicar algo para um robô, né? Porque a gente fez um artigo de aprendizado de reforço, reinforcement learning, onde a gente classificava certos tipos de resultados. Então, por exemplo, como se fosse, sei lá, você está jogando futebol, e aí um algoritmo de aprendizado de reforço, ele tem uma técnica chamada Experience Replay. Ele pega certos episódios que aconteceram no passado e ele toca ele de novo na sua cabeça para você lembrar do que aconteceu quando você tentou chutar a bola para fora, né? Por exemplo. E aí, a gente na época classificou, pegava o humano explicava, olha, isso aqui é um escanteio, isso aqui é um impedimento, isso aqui é um lateral. Não era com futebol, era com carros na época, mas uma explicação intuitiva. E aí a gente conseguia analisar, a partir dessa identificação de cada exemplo que o humano dava na forma de uma explicação, quais são as coisas que o modelo ainda não aprendeu a fazer. A gente usava temporal difference para saber qual era a diferença de expectativa entre o que o modelo de IA achava que ia acontecer versus o que acontecia de verdade. E aí, nos grupos de explicação onde esse valor fosse o maior possível, a gente sabia, ele ainda não aprendeu o que é um impedimento, ainda não aprendeu o que é, sabe, um escanteio. E aí a gente precisa reforçar os exemplos de escanteio e impedimento para esse algoritmo aprender. E aí a gente provava por essa forma que tinham uma direção de humanos para máquinas também, né? E aí a gente depois fazia um experimento de máquinas para máquinas, onde você tinha um problema de privacidade. Você tem duas máquinas que por exemplo, dois barcos estão um em frente ao outro, um espaço apertado, e um dos dois precisa dar passagem. Aí existe um conjunto de regras que determina, por exemplo, se for um barco da guarda costeira, você tem que sair da frente. Né? Mesma coisa, se for na rua, se tem uma ambulância, a ambulância tem prioridade, a ambulância pode furar o sinal vermelho. E aí a gente usava explicações, né, para mostrar que a forma mais eficiente de você resolver essas coisas sem perder muita privacidade é você ter explicações eficientes entre os dois robôs. Então, isso é um resumo básico da minha tese, das coisas que eu estudei na época. Então, foi bem diferente do plano original de só construir esse sistema de escuta por barcos, mas acho que hoje esse sistema já seria algo muito mais fácil de se fazer. Bacana demais, cara. Mas hoje o pessoal continua tendo problema lá dos barcos, né? O volume continua baixo, né? Dos barcos em geral, ou alguém solucionou aquele problema? Eu acho que eles aprenderam a lição, devem ter arrancado o botão do volume e deixado no máximo lá sempre. Certo. Prudente, né? Questão prudente ajustar isso. Mas como é que foi o teu retorno? Você terminou o doutorado e você retornou à iniciativa privada, não foi isso? Isso. Eu terminei o doutorado e aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Speechmatics, onde eu fui líder da equipe do Engine, que fazia o motor de transcrição. Depois eu virei também arquiteto, um dos arquitetos da empresa lá. E foi outra experiência muito, muito interessante, porque foi minha experiência direta uma empresa focada em inteligência artificial. Legal. Né, em machine learning, que é uma coisa que eu não tinha tido uma exposição tão forte antes. Eu vinha mais de uma área de programação tradicional, algoritmos, sabe, complexidade, aquela coisa. E eu acabei chegando num ponto onde agora eu tinha que me envolver com todo esse ecossistema de machine learning. Eu não sabia nem usar Docker na época, por exemplo. E aí eu comecei a pensar, nossa, tem tanta coisa que tem que aprender, e eu rapidamente fui colocado na posição de liderança da equipe. Legal. Então, tinha uma responsabilidade grande, que eu tinha que estar nas discussões, sabe, para determinar como que o motor de transcrição ia funcionar. A gente teve um projeto na época, que foi o projeto chamado Ursa, que na época foi o melhor sistema de reconhecimento de áudio do mundo. Conseguiu bater a Amazon, Google, esses caras todos, com uma equipe muito menor. Tinha a maior acurácia de todos. E foi um projeto que me jogou assim na água de vez, porque eu era um cara de desktop, de programar em C e fazer, sabe, compilar uma coisa, gera um executável,
e tá feito. E agora, tipo assim, a gente tinha que servir um ambiente SaaS, um ambiente, sabe, de nuvem, com centenas de milhares de usuários pingando o tempo todo. E aí você falava assim, vou fazer uma atualização anuente e vai atualizar um novo modelo. Coloca no ar. Você coloca no ar, a latência triplica. O que você faz agora? Né? Você coloca no ar, você começa a ter falhas. Qual é a sua estratégia de recuperação a partir dessas falhas? Aí você, por exemplo, trabalha com SRE também, sabe? Eu acabei caindo nessa área assim de vez, eu falei, meu Deus, sabe como é que é tudo muito muito novo para mim, mas eu aprendi muito lá, muito mesmo, né? Muita Bacana gente lá, demais. muito inteligente. E você trabalhou com a NVIDIA nessa época aí também, né? Uma Trabalhei, colaboração com a NVIDIA. isso. Fiz uma colaboração, na época a NVIDIA estava desenvolvendo o Triton Inference Server, o servidor de inferência Triton, e nós fomos um das pessoas que adotaram inicialmente para fazer o deploy dos nossos modelos de machine learning, porque tinha vários modelos que constituíam a pipeline lá, e a gente usava Triton na época, e foi uma experiência interessante, que a gente tinha contato direto com o pessoal da NVIDIA, e, sabe, para resolver problemas e dar feedback, então foi uma grande mudança. Assim, na época, no começo, a SpeechMatrix, os modelos deles só rodavam em CPU, Certo. porque os modelos, né, esses modelos mais temporais, eles tinham na época por serem muito sequenciais, você não conseguia fazer um batch próprio da matriz para você ter essa eficiência de você programar paralelo com GPU. E aí depois, com alguns modelos, algumas arquiteturas de modelo novas, já era possível. Então, isso fez com que a gente quisesse migrar para usar GPUs, e aí o processo foi toda essa transformação de como que a gente pega um ambiente todo que já está rodando com um tipo de algoritmo, transforma o algoritmo, testa, valida, vê a velocidade, vê a acurácia, vê como é isso, aquilo, coloca no ar e por aí vai. Então, e aí a NVIDIA na época foi a parceira para a gente ver como é que fazia o servidor de inferência. Cara, isso tudo, olhando para trás aqui, pensando lá do seu XT ainda, lá do senhor seu pai, e CPU, você lembra quando pintaram aquelas, como é que chamava? A unidade aritmética lógica, não era isso? Era Sim. um processador separado, acho que já tinha a AMD, eu não me lembro direito disso, mas tinha um processador, acelerava um pouco alguns cálculos, né? Tinha coisas do gênero, e você vê essa indústria. Um coprocessador, Exatamente, um coprocessador, você vê essa indústria hoje monstruosa aí, que com essa demanda toda que tem de inteligência artificial, né? Mas conta mais pra gente como é que foi essa evolução. Eventualmente, você foi trabalhar com robôs humanoides, né? Como é que foi essa tua evolução desse trabalho aqui com a SpeechMatrix, até você chegar nessa parte de você lidar com robôs humanoides, que todo mundo que gosta de ficção, de tecnologia, tem sempre essa fantasia que eventualmente você vai ver robôs humanoides trabalhando ou executando algumas tarefas que nós executamos hoje em dia, né? Como é que foi essa tua evolução profissional até você conseguir chegar nessa hora aí de trabalhar com robôs humanoides? Então, quando eu saí da SpeechMatrix, eu decidi me aventurar em alguns projetos próprios. Tentei abrir uma startup na época. A startup era uma ideia muito interessante. A gente queria fazer clones digitais de você mesmo, para que, ao invés de você ter uma IA, só um chat GPT genérico, você teria um chat GPT Marcelo, que aprenderia tudo sobre você e estaria vivendo somente no seu dispositivo, então não estaria na nuvem para ninguém explorar. E a ideia é que... Mas, na época, o pessoal tinha muito medo da Apple, que ia fazer supostamente uma coisa parecida. Hoje a gente viu que a Apple desistiu de IA praticamente, e agora vai fazer parceria com o Google e ChatGPT. Mas na época tinha-se muito medo de que a Apple ia, e aí foi muito difícil conseguir investimento. Então, eu passei um tempo explorando essas aventuras, e aí depois eu fui trabalhar na Humanoid, né? Que é uma startup sendo fundada aqui em Londres, com muita ambição de se tornar o líder no espaço de robôs humanoides. Então, mais um projeto onde começava do zero, né? Onde eu entrava com esse papel de começar do zero. Eu era um dos chefes de departamento
tá? Eu era o departamento digamos assim, de plataforma de software, ou seja, todos os software que era auxiliar, que não era o controle direto do robô, mas era o simulador, a parte de Machine Learning Operations, a parte de Data Engineering, todas essas partes auxiliares do processo era o meu departamento, que tinha vários times que trabalhavam com isso. E aí, na época, porque eu tinha doutorado em robótica e eu tinha tido experiência com Speechmatics, com Machine Learning, coisas do tipo, então o meu perfil na época foi um perfil interessante para eles. Como eu tinha experiência também já de gerência, já estava na posição mais onde hoje em dia a minha carreira está muito mais focada em lidar com pessoas do que necessariamente ficar programando e lidando com tecnologia. Então, na época, assim, a gente começou, tinha uma timeline muito agressiva para conseguir entregar as coisas, e a gente saiu contratando, sabe, pessoas de topo de todas as indústrias para trabalhar nisso. E te digo que montar um robô humanoide é um dos problemas mais difíceis que existem, porque o, a, o nível de comparação é o maior que existe, que são nós, né? Somos nós. Sim. Então, e também, assim, a robótica e ficção científica vivem se retroalimentando, Sim. né, dessa forma. É uma das poucas áreas em que as expectativas são definidas pela ficção científica. Então, as pessoas veem um robô que anda um pouco de uma forma meio desengonçada, mas consegue abrir uma porta e descer uma escada, ainda que de uma forma desengonçada, eles vão dar risada e achar o robô desengonçado e Sim. tosco, porque a expectativa é o robô de Star Wars, é o robô, sabe, super ágil, inteligente, e as pessoas não apreciam isso porque a ficção científica coloca a nossa expectativa num ponto muito alto. Mas você vê, por exemplo, a definição de inteligência que a gente tem é uma definição sempre móvel, porque é assim que a gente aprende como uma coisa funciona, a gente não mais considera ela inteligente. Por exemplo, um computador que fazia um jogo da velha e ganhava de qualquer humano. O jogo da velha é um jogo que você pode ter um algoritmo fixo que não tem como perder, né? Ou talvez até o Deep Blue, né, do xadrez, né? Que calculava imensas possibilidades na época, era visto como uma coisa inteligente. Mas hoje as pessoas não consideram mais um algoritmo que explora uma árvore de resultados ou um brute force como inteligência mais, né? O conceito de inteligência vai se adaptando com isso. E a robótica é que mais sofre, porque não só tem essa questão do conceito de inteligência, mas tem uma expectativa muito grande que Hollywood colocou em cima de o que um robô deve entregar. A interface propriamente dita, né? O robô tem que se comportar como você e eu, né? E o robô, assim, por exemplo, você vê resultados impressionantes, né, por exemplo, você fazer um robô que está numa posição, está sentado numa cadeira, você fazer o robô se levantar e ficar em pé, sozinho, é um problema muito difícil, sabe? E para gente, para nós humanos, é trivial. É trivial, é muito fácil. Então, tem certas coisas que a gente está auxiliado por bilhões de anos de evolução, né? E a gente não dá valor a essas coisas, né? Como a habilidade de identificar um rosto, né, de uma pessoa. Até então, era um problema que os computadores, até pouco tempo atrás, era um problema que você não conseguia resolver, né, com identificação facial própria, identificação de objetos. A gente achava que não ia ter como fazer isso. Você tinha modelos rígidos que funcionavam para uma classe só de objetos, mas isso é uma coisa que nós, humanos e animais também, a gente tem bilhões de anos de evolução por trás aí que vão levando a isso. Então, foi uma experiência assim de ver os desafios de hardware, os desafios de software, os desafios de resolver um problema que ninguém nunca resolveu. Você não tem uma referência, você não tem um exemplo para falar assim, olha, esses caras conseguiram, vamos fazer igual a eles. Não tem como. Ninguém conseguiu ainda. É pura inovação, né, cara? É pura criação de coisas novas, né?
E bacana demais. Eu imagino a complexidade de você pensar em problemas como energia, né? Se você tem um corpo e você quer mover aquele corpo, onde é que você armazena, como é que é a bateria, como é que funciona, como é que é a recarga, como é que é... Você falou levantar, né? Imagina a quantidade de energia que você está gastando para fazer um robô sair da cadeira e ficar em pé, né? Sei lá quanto tempo que isso vai durar, né? Que tipo de energia? Você tem coisas do tipo segurança, bateria vai pegar fogo, não vai pegar, o robô tá lá apresentando alguma coisa para um monte de criança, o robô pegar fogo, vai ser uma coisa péssima, né? Tem, Imagina você vai dar um aperto de mão no robô, ele quebra a sua mão. quebra a Né? sua Porque mão. ele não tem como controlar a força. Exatamente. Mas voltando um pouco aqui atrás, que você falou da tua outra startup aqui, de teu AI, que é você. Você já leu um livro chamado Pandora Store, de Peter F. Hamilton? Não, nunca li. É um livro interessante, em que é uma sociedade futurista, em que uma das coisas que eles criaram, todo mundo tem uma espécie de um backup. Se você morre, eles basicamente fazem o download da tua memória e tem um clone, e colocam a memória no clone e é você de novo, entendeu? Você tá falando isso, eu me lembrei automaticamente dessa história Era bem do Peter parecido com Hamilton. isso mesmo. É. E as pessoas brincavam na época falando que isso é muito Black Mirror, isso é muito Black Mirror. Depois de um tempo eu comecei a entrar na brincadeira, eu falei, Black Mirror é minha lista de requisitos. Eu vou assistindo o episódio falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é bacana demais, né? Eu acho que a imaginação, que você falou no momento aí, a realidade e a ficção ficam se retroalimentando, né? É verdade, isso é total verdade. Você parar para pensar em Star Trek, lá do Capitão Kirk, quantos dispositivos, né, que pintaram naquela época, aquela série que hoje são coisas reais, tablets, né, o próprio celular. Eu estou esperando aquele replicador que eles têm de comida, que você cozinha qualquer coisa sem problema, e o teletransporte, que seria bacana de ter. Mas, Você entraria na máquina de teletransporte? olha, depois de testarem bem, depois de passar uns anos testando bem, eu entraria sim, mas eu não creio que eu seria a primeira pessoa a testar, não. Mas imagina, fazer um pequeno exercício aqui. Imagina que você me vê entrando na máquina de teletransporte, e aí eu saio na outra máquina e falo, Marcelo, tranquilão, pode ir. Só que quando você entra e a máquina destrói todos os seus átomos e constrói uma cópia sua do outro lado, ainda vai ser você que vai acordar do outro lado? Acho que vai ser um backup, então vai ser uma instância nova do objeto, né, cara? Como você tem uma classe, você instancia... Exatamente, criou um objeto novo. Mas o problema é se entrar mosca junto, né? Você viu aquele filme da mosca lá do... Outra coisa bem bacana, a ciência, a tecnologia, a ficção estão sempre, que você falou, estão sempre misturadas aí, as ideias, os sonhos que vão criando coisas que espero que melhorem a vida das pessoas, né? Mas, cara, a gente falou um monte de coisa aqui sobre a tua trajetória, a tua vida. Se você pudesse voltar no tempo, você teria feito alguma coisa diferente do que você fez? Olha, eu tenho muita sorte, eu sou muito feliz com o que eu consegui conquistar até hoje. Então, eu não diria que eu tenho grandes arrependimentos, nada do tipo. Uma das coisas que eu aludi algumas vezes nessa conversa é que eu gostaria muito de ter me dedicado mais à matemática, a ter estudado, prestado mais atenção na universidade, né? Hoje em dia, eu lamento não ter Eu tenho um formalismo matemático, ok, que eu aprendi ao longo do tempo, mas eu acho que eu teria tido muito mais proveito, por exemplo, se eu tivesse, sabe, me interessado por cálculo e álgebra linear, como, sabe, eu me interessava na época em aprender C++. Certo. E se aquele PC XT lá não tivesse sido comprado e você não tivesse enveredado por essa carreira aqui de tecnologia, com o que você acha que você estaria trabalhando hoje em dia? Eu acho que eu seria músico. Eu provavelmente estaria tocando violão por aí em algum lugar. Bacana, cara. Bacana, legal. E você ainda toca violão? Você desenvolveu isso? Ainda toco, assim, ainda sei tocar, estou parado há bastante tempo, mas eu costumava compor minhas próprias músicas e tudo no violão instrumental que eu tocava. Gosto muito de música, é uma coisa muito... ou eu seria
um instrumentista ou seria um produtor. Acho que sabe, as duas coisas seriam interessantes. E a arte tem todo um processo criativo também, que tem uma correlação com a tecnologia, com o processo criativo que basicamente te ajuda a desenvolver problemas também, né? Que bacana, bacana demais. E por falar em problemas, e por falar em perguntas e dúvidas, que conselho que você daria para as pessoas que estão tentando entrar na área de tecnologia hoje em dia, lá no grupo dos programadores no Telegram, tem 4.000 pessoas inscritas, perguntas mais diversas possíveis todo dia, do tipo, tecnologia para mim não é? Será que eu vou ter emprego? Será que a AI vai acabar com o meu emprego? O que eu faço? Que conselhos que você daria para essas pessoas que estão no comecinho da carreira delas, que estão lá ganhando o seu PC XT, tentando se entender e ver onde é que elas vão na vida? Eu acho que os conselhos que eu daria em primeiro lugar, esse é um conselho prático, aprenda inglês. Uhum. Né? Faça um esforço e não fuja do inglês. Certo. Se você tem dificuldade com inglês e você vai pesquisar só resultados em português no Google, você vai ter muito menos acesso, muito menos conteúdo para você encontrar para resolver seus problemas do que se você pesquisar em inglês. Acho que 50% da internet, eu não sei o número certo, é em inglês. Então, grande parte do conteúdo disponível para aprendizado, para conteúdo, para discussões do que é de mais moderno. E para você poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, o inglês é a porta para você expandir o seu leque de opções. Então, você não mais fica limitado a lugares onde vão falar português, você agora pode ir para qualquer lugar se você desenvolver o seu inglês. Então, eu diria que essa é uma coisa que pega muitas pessoas que são muito competentes tecnicamente, mas ficam limitadas a um emprego onde a comunicação precisa ser em português. Então, acho que isso abre muitas portas. Além disso, eu acho que é importante você achar uma coisa que você se interesse, que não seja puramente transacional, que você consiga se interessar ao ponto de você sozinho conseguir se dedicar àquilo ali porque você quer, não porque você precisa. Então, se o seu negócio é front-end, web design, você sente aquele prazer quando você faz uma interface bonita, uma animação, uma coisa assim, se joga nisso e se especialize naquilo ali, e se torne o melhor possível que você puder ser naquela área. Porque, no final das contas, a nossa profissão não é uma profissão regulamentada. Você não precisa ter doutorado, mestrado, graduação. Eu fiz porque foi o caminho que eu segui, mas isso não é um requerimento, sabe? Isso não é um requisito, desculpa, para você ter sucesso. Você pode ser autodidata, sem estudo, você pode ser muito bem-sucedido tecnicamente, intelectualmente. Então, o que vai fazer a diferença nisso é você escolher um caminho que você quer seguir, que você tem motivação para continuar estudando e aprendendo aquilo ali. Curiosidade. Eu acho que terceiro ponto que eu daria é sejam curiosos. Viu uma coisa nova? Experimenta. Não tenha medo de tentar saber algo fora da sua zona de conforto. Porque é isso que vai te dar um impulso para aprender algo novo. Então, eu acho que são mais ou menos esses pontos um pouco abstratos, assim, eu diria, mas... Perfeito. Recomendações excelentes aqui e que eu tenho certeza vão ser úteis aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente. E ainda no tópico aqui, o que você recomendaria de livro, música, filme, jogos ou qualquer outra atividade que você curte, que você gostaria de compartilhar com a comunidade? Tem alguns livros aqui que esse vai aparecer com... Super Intelligence, bacana, parece sim. Super Intelligence, do Nick Bostrom. Esse é um livro muito interessante que fala justamente, saiu anos atrás, mas já falava da ideia de o que vai acontecer quando a gente tiver uma inteligência artificial que for mais inteligente do que os humanos. Uhum. Né? Tanto individualmente quanto mais inteligente do que a humanidade toda. Certo. Esse aqui é um pouco, só uma alusão a uma área que eu gosto muito, que é a teoria da computação. Você não precisa ler esse livro especificamente, é o livro do Papa Dimitri,
mas apenas assim, não abandonem a teoria, sabe? Tem Perfeito. muita coisa. O que você vai aprender aqui não é memorizar os algoritmos nem nada, mas você vai aprender a enxergar a computação de uma forma muito diferente do que de uma forma puramente transacional. E esse aqui eu acho que é um dos meus livros preferidos, que é do Scott Aronson, que é o Quantum Computing since Democritus. Esse livro, o Scott Aronson é um cara genial, não sei se você já ouviu falar nele. Não, Ele é um professor ele é especialista em computação quântica, mas ele deu esse curso. Não lembro onde foi esse curso, se foi no MIT ou se foi no, na Universidade de Texas, que ele está agora, mas era um curso que unia filosofia e os desafios mais modernos de computação. certo. Ele começava com a ideia de Demócrito e sabe, a percepção de universo como uma conjunção de átomos, e aí você parte para a discussão de computação quântica, e aí ele vai explorando os limites do universo, limites da filosofia, tudo fundamentado em problemas de computação. Uhum. Não é só computação quântica, ele fala de computação clássica também aqui. Então, aquela discussão do problema da simulação, por exemplo, todo mundo fala hoje, será que a gente vive numa simulação? Ele faz uma análise sobre isso também. E o estilo de escrita dele é muito gostoso também. Eu acho que recomendo muito o pessoal dar uma lida nele. Se a gente está numa simulação, inseriram alguns bugs aí, cara. Podia ser uma simulação um pouco melhor. Acho que o estagiário deu push para a produção. Assim, Deu push na sexta-feira, 5 horas da tarde, e foi embora. Sextou, git push force. Já foi. Exato. E foi embora. Entendeu? E foi embora. A casa tá pegando fogo lá, e o cara foi embora, tá tudo bem. Entendeu? Exatamente. Mas enfim, cara. E o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? Eu estou tentando voltar um pouco mais à questão da música. Eu gosto muito isso também conta como estar na frente do computador, mas eu gosto muito de carros. Eu tenho um simulador de corrida aqui em casa que eu costumo praticar. Então, gosto muito de viajar, sabe? Mas o que eu sinto falta mesmo, que eu pudesse agora, eu queria estar numa praia na Bahia, comendo uma pititinga com o pé na areia, sabe? Isso é bom, né? Comendo uma acarajé superfaturado lá. Você está há quanto tempo na Inglaterra? Estou há 9 anos. 9 anos. Você já não tem mais sotaque baiano, cara. Você não tem nenhum sotaque baiano. Perdeu o sotaque? O que houve? Eu não sei, assim, meu sotaque ele fica oscilando um pouco entre com sotaque baiano forte ou não. Às vezes quando eu vou para Bahia e volto, eu falo, qual foi, velho? Bahia, velho? E volta aquele sotaque bem baiano, assim, mas quando eu morei no Rio, acho que meu sotaque ficou um pouco mais neutro, porque algumas coisas que eu falava as pessoas não entendiam, mas eu também não peguei o sotaque cariocão demais, assim, fiquei no meio aí. Eu tenho amigos que falam bem baianês, né? Falam, gente, aí, como é que tá? E você não tem absolutamente nada. Pelo menos eu não consigo ouvir, né? Eu tenho uma pergunta que eu faço aqui, mas deixa eu fazer uma outra antes de eu fazer essa outra pergunta aqui que eu ia fazer agora. Onde é que a gente falou sobre hoje em dia as pessoas estão brincando aí com ChatGPT e tudo mais, é a AI generativa, né, que não é a AI daquela coisa de uma super inteligência que é melhor que a inteligência humana, né? E como é que você acha que isso vai evoluir? E você acha que algum dia, no futuro próximo ou longínquo, a gente vai chegar a ter a inteligência que supera a inteligência humana? Eu acho que o problema todo é a definição de inteligência. Uhum. Né? A gente fala, novamente, inspirado nessa ideia de ficção científica, inteligência como uma coisa genérica. Mas qual é a inteligência que a gente está falando, que a gente quer superar o humano? Uhum. Né? Será que é definido por conseguir produzir um artigo, sabe, de pesquisa de altíssimo nível, com muito embasamento, como os maiores gênios da humanidade conseguem?
Eu acho que isso vai faltar pouco para fazer. Uhum. Sabe? Mas a inteligência emocional, a inteligência criativa, sabe, quais são as inteligências do qual a gente está falando, né? Porque inteligência e consciência são problemas assim, bastante filosóficos de Perfeito. como é que a gente define cognição, como é que a gente define, por exemplo, essas IA generativas, elas não têm estado, elas são completamente stateless, elas existem em um vácuo, Uhum. e você faz um pedido de inferência e elas vão fazer uma conta de multiplicação de matrizes e vão te dar um resultado. Mas elas não existem no tempo. Então, elas não têm uma noção de passado, presente e futuro, que essas experiências vão moldando ela. De você perceber o mundo ao seu redor e você está em contínuo aprendizado. Tem uma área de machine learning focada nisso, né, em aprendizado contínuo. Então, o primeiro ponto para mim é a definição de inteligência não está clara, né, em relação a qual é a inteligência que a gente quer superar. Em segundo lugar, em relação a IA generativa, ontem mesmo estava brincando com o Sono, que é uma IA de música. Eles lançaram mais uma versão nova. A velocidade de desenvolvimento desses modelos é astronômica. Uhum. Né? A capacidade que esses modelos estão tendo é muito grande. Então, eu acho que vai existir uma mudança de paradigma de diversas profissões. É como se fosse, sabe, o impacto que a calculadora tinha no pessoal que decorava tabuada, Certo. né? Acho que existe mas isso não quer dizer que o fato de existir a calculadora tornou as pessoas mais burras. Uhum. O fato de existir a calculadora permitiu que a gente fizesse cálculos balísticos de trajetória de satélite, que permitiu que a gente conseguisse ir Uhum. muito além daquilo ali. E eu acho que o próximo passo para a gente é começar a entender como que a gente pode utilizar esses sistemas que são inteligentes em determinados domínios Uhum. para avançar o progresso da humanidade, para poder avançar, sabe? Ok, a gente tem um super GPT incrível, a gente tem uma AI que faz envelopamento de proteínas, vamos usar isso para achar uma cura para várias doenças. Sabe, vamos utilizar isso para fazer uma pesquisa sobre uma condição rara e conseguir ler a literatura toda de medicina em 2 segundos. Perfeito. Então, existem casos de uso em que você pode perceber a expansão e o poder que esses modelos podem dar. Claro que existe todo o pânico sobre essas IAs vão dominar o mundo, mas olha só, isso já existe desde a década de 50. Uhum. Né? Na década de 50, acho que na década de 60, eu não tenho os dados aqui agora, posso estar falando, acho que foi o John Kennedy que ele fez na época, ele escreveu na época falando que os computadores estavam há poucos anos de se tornarem mais inteligentes do que os humanos e que isso iria mudar o mundo completamente. Isso na década de 60. Sim. Né? Ou seja, a gente tinha, sabe, o NA que foi 20 anos antes disso, sabe, foi um computador, só tinha mainframe, sabe, eu tinha Uhum. mas naquela época já se achava que os computadores iam tomar todos os trabalhos, os empregos e tudo isso. E aí a gente veio com os anos 80, toda essa tecnologia que a gente vê hoje vem de estudos da década de 80. Mas na década de 80 a gente não tinha GPUs, a gente não tinha dados. A internet e a proliferação das GPUs foi o que permitiu esse avanço da inteligência artificial que a gente tem hoje. Então, mais uma vez, a internet veio, mudou muita coisa, a gente se adaptou, a gente progrediu. E eu acho que a gente precisa começar a pensar em se adaptar a esse novo paradigma. Sim. Porque a verdade pura, nua e crua é que não vai ser possível banir a inteligência artificial. Os modelos são open source. Qualquer pessoa pode baixar um modelo e rodar na sua máquina local. Essa revolução de inteligência artificial é muito diferente do que a gente viu anteriormente com tecnologias proprietárias, em que a tecnologia era propriedade de uma grande corporação que detinha toda a propriedade intelectual daquilo ali, que eram os únicos do mundo que sabiam fazer aquilo.
Uhum. Mas agora você quer pegar o que há de mais novo na inteligência artificial, você vai para o Archive e já começa a ler os últimos artigos. Está tudo lá, os modelos, o código, os checkpoints. É incrível Você isso, pode né? rodar o que você quiser. É. E isso é muito Coincidência, né? interessante porque é uma revolução na sociedade que é totalmente a partir de conhecimento aberto. Qualquer pessoa pode fazer, hoje em dia, rodar uma LLM em casa, rodar um modelo super inteligente. Mas isso significa que a Coreia do Norte também pode, É, sabe? O Comando Vermelho também pode, mas os hospitais podem. E como toda tecnologia, você tem, sabe, as partes positivas e negativas. Porque tecnologia, ela nos dá poder, e esse poder pode ser usado dependendo da nossa intenção. claro. Cara, é incrível isso, né? E eu tô ainda aqui pensando no seu PC XT, né? Que abriu todo um caminho na sua vida aqui. E a gente está papeando aqui, acho que mais de uma hora. Você tem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Essa é realmente uma pergunta muito interessante. Não, eu acho que, no geral, acho que é uma pergunta sobre como que a gente lida com inteligência artificial no ambiente de programação, né? Como que a gente vê vibe coding, essas coisas do tipo, uma coisa que eu tenho explorado um pouco. Então, E várias pessoas perguntam sobre isso. como é que está Mas isso para você? eu tô explorando muito essa parte de assistente de código. Uhum, E mesmo eu sabendo que eles não escrevem o melhor código, que eles fazem um monte de tá. besteiras, mas eu quero entender como é que o processo dessas coisas funciona, porque eu Uhum, sei que daqui a alguns anos vai ser mais fácil escrever código usando essas ferramentas com como certeza. auxílio Uhum, do que você tentar fazer tudo manualmente. com certeza. Então, eu Você quero está poder usando, aprender. perdão, você está usando coisas como Cursor, usando agents, ou você está usando ferramentas como Lovable e outras ferramentas que já tentam entregar uma solução baseada num prompt, né? Que o conceito é diferente, né? O Cursor, por exemplo, o Windsurf, o próprio Copilot e outros, eles usam o agents integrados no IDE e você te explica o código, você pode pedir para gerar código. O Lovable, basicamente, é um approach diferente, né? Ele Faz cria uma todas as coisas, né? aplicação toda para você. O que você tem experimentado, o que você tem tentado? Eu uso o curso com o Cloud Code, Perfeito. né? Então, o Cloud Code tem sido... Eu tenho a subscription de $200 do Cloud Code, Certo, porque a maior limitação que eu vejo nessas coisas, às vezes você não tem o rate limit para você fazer tarefas com contexto grande. certo. Então, eu decidi experimentar e é muito interessante, porque eu consigo fazer protótipos de software em um tempo recorde que eu Uhum, nunca pude fazer antes. Isso quer dizer que vai para produção? Não quer dizer que vai para produção. Eu não vou colocar isso perfeito. no ar nem nada, mas dá para você validar conceitos com velocidade muito grande. Então, eu acho que tem um valor nisso aí. Até uma das recomendações que eu daria é não, sabe, obviamente não dependa só disso, porque senão você não vai aprender, Uhum, você não vai ser um programador, certo. mas não fuja das ferramentas que estão disponíveis, porque se está aí, pode te ajudar, use. Deixa eu expandir, já que você entrou nesse caminho, deixa eu expandir isso aqui um pouquinho mais. Porque uma das coisas que nós temos visto no grupo de programação, a gente tenta, pessoas entram, elas entram no grupo, elas não têm a noção, nenhuma ideia do que é programar, elas não têm nenhuma ideia de que é criar uma solução, né? Elas não têm ideia de conceitos básicos de absolutamente nada. E por causa do vibe code, muitos estão entrando no Lovable da vida e falando assim, cria Uber para mim. Aí a pessoa fala, eu criei um size aqui, mas eu não consigo colocar na VPS para funcionar, alguém pode me ajudar? Né? E eu acho que uma coisa que está, no seu caso, é totalmente diferente. Você tem todo o embasamento dos conceitos, você entende a coisa toda e você está usando a AI, os agents, para te auxiliar, tornar você mais veloz no que você sabe fazer e você tem a consciência que existe um risco do código que aqueles agentes estão gerando e você, obviamente, toma um cuidado
do que você vai botar em operação, em produção, né? No caso dessas pessoas, elas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo. Como é que você vê esse approach, o que você recomenda para essas pessoas? Olha, muita gente é muito crítica com as pessoas que estão aproveitando essa oportunidade, que elas não aprenderam a programar, elas não tiveram acesso a isso, Certo. e hoje elas têm a oportunidade de testar. Eu queria fazer um appzinho que marcava as atividades do dia, uma coisa simples, e vai lá no Lovable Group e faz. Eu acho isso uma coisa ótima. Eu acho, Com certeza. sabe, isso está dando poder a muitas pessoas de poderem exercitar as ideias deles sem terem que obrigar uma pessoa, por exemplo, a pessoa que trabalhou a vida toda não teve a oportunidade de estudar informática, teve que ajudar em casa e teve uma ideia de um aplicativo. Se existir uma forma de você fazer isso com um prompt, eu acho super justo. Acho que deve ser, a pessoa deve poder fazer isso. Eu sou a favor de todo mundo ter acesso a todas as ferramentas. Da mesma forma que, sabe, se, por exemplo, você tinha um Photoshop antigamente que facilitava várias coisas que antigamente você tinha que fazer na mão, e são todas ferramentas que ajudam a gente. Agora, isso não quer dizer que essa pessoa vai ser contratada como engenheiro de software Perfeito. num ambiente profissional. Eu acho que existe uma separação de uma coisa meio de hobby, meio amadora. A gente vai começar a ver muito mais agora software amador feito por esses modelos e por essas pessoas com prompt, e uma categoria de software mais profissional, que é o mais, sabe, tradicional em relação a pessoas com formação na área, com experiência na área. E essa linha vai começar a ficar um pouco turva, mas eu não contrataria uma pessoa que só sabe fazer vibe coding, porque eu preciso que ela entenda qual é o resultado daquilo ali que está sendo feito. Perfeito. Perfeita análise. Mas eu não vou, se eu falar para uma pessoa na minha empresa, falar assim, olha, não usa vibe code de jeito nenhum, eu quero que você escreva todo o código na mão. Eu não. Fala, usa, cara. Você acha que vai fazer bom? Agora, o código que você mandar para lá é seu código. Sabe, você vai ter que ser responsável por aquele código. Então, você pode usar o resultado, agora, sabe, você vai ter responsabilidade sobre o que você empurrou para a produção. Cara, é fantástico você dessas ferramentas todas, essas coisas que cursou junto com... Não só cursou, né? Tem vários aí, o VS Code com o Copilot, o Google Cloud Assistant. A sensação que eu estou tendo é que a cada dia tem uma ferramenta nova, tá que nem framework. O Anti-Gravity saiu essa semana. Isso, essa semana, né? Eu vou dar uma olhada aí, porque eu não tive tempo ainda de olhar. É um outro IDE, né? Mas eu estava vendo que eles não estão usando internamente no Google, não entendi muito bem, preciso entender o porquê disso. Mas, enfim, é tanta ferramenta interessante, tanta coisa interessante, né? E para gente que gosta de tecnologia, né? E eu, novamente, lembrando, quando eu comecei há 200 anos atrás, que um editorzinho de texto só mostrava uma linha na tela para mim, eu não via nem a linha de cima, nem a linha de baixo. Eu poder entrar hoje numa aplicação e falar, cria uma rotinazinha para fazer tal coisa, eu crio um teste, tudo tá aqui. É impressionante, é realmente muito bacana você ver essa evolução da tecnologia, que é bacana demais. A gente já está se acostumando com isso, mas imagina que apenas, sei lá, 5, 6 anos atrás, se você falasse para alguém que você vai ter um software em que você vai descrever o software em linguagem humana, e ele vai escrever o código inteiro para você, ou que ele vai escrever uma música para você, ou que ele vai fazer uma imagem. Ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. É incrível, né? E como você falou, eu espero que essas coisas gerem coisas positivas para as pessoas, né? Coisas que vão melhorar a vida das pessoas no total. E eu vou fazer minha pergunta novamente agora. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, eu demorei bastante para responder a outra. Eu acho que é sempre difícil pedir para ser perguntado, mas eu adorei a conversa. Foi muito interessante. Prazer foi meu, cara. E para quem quiser acompanhar o teu trabalho, trocar ideias e alguma divulgação de rede social, e-mail, website, alguma coisa que você queira pode me adicionar no LinkedIn. Perfeito. Só procurar lá, Alex Raymond no LinkedIn. Posso mandar o meu link aqui também para o Marcelo compartilhar. Perfeito. Eu vou colocar o teu LinkedIn aqui nas notas do episódio, quando eu publicar daqui uns meses. Eu sempre gravo com bastante antecedência,
E novamente, cara, eu só queria te agradecer aqui pelo teu tempo. Para você, já são quase 7 horas da noite na Inglaterra. E prazer enorme. Fica mais 2 minutos comigo aqui que a gente conversa offline. E muito obrigado pelo teu tempo. Um grande prazer. Valeu, obrigado, um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. E a gente tem que ter o próximo episódio para falar, quando deixar de ser segredo aí, a gente pode falar um pouco mais. Vamos sim. Falou. Um abraço, boa noite aí. Um abraço, tchau, tchau.